E aí, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Gostando dos conteúdos? Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para a plataforma reconhecer a importância desse canal, a relevância dos vídeos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, por favor, comente, para eu também entender que os vídeos estão sendo válidos, sendo importantes e que você está, inclusive, aprendendo alguma coisa. Então, se você tem aprendido algo, se algo tem mexido com você, por favor, compartilhe, comente para que a gente possa fazer esses vídeos chegarem mais longe. Se você faz parte do meu grupo de transporte, comente no grupo de transporte para que você possa ajudar a levar para frente esse nosso propósito, esse nosso objetivo. Vamos que vamos? Talvez o início desse vídeo não seja tão animador, né? O assunto que eu vou trazer. Eu acho que muitas pessoas têm passado por isso. Muitas pessoas não têm conseguido lidar com isso. E, portanto, têm sofrido dias, meses e anos com o luto. O luto de perder um ente querido, o luto de descobrir uma doença terminal, o luto de ser surpreendido por uma sequela, às vezes após um acidente, após algo muito grave que fez com que você tivesse uma sequela permanente, ou seja, uma sequela para sua vida toda. Então, o luto é um processo, né, que se inicia a partir da perda de um ente querido, ou até mesmo a descoberta, né, de uma doença grave, uma doença terminal, ou até mesmo então você passar por um acidente, por um problema grave e esse problema te trazer alguma sequela. Tem vários exemplos que eu podia te dar aqui. Por exemplo, uma pessoa que mergulha em uma piscina sem conhecer o lugar, numa cachoeira, num rio, e, por exemplo, bate a cabeça e sofre uma lesão na região da coluna cervical, tendo por complicações, né, uma fratura vertebral, um comprometimento, uma compressão na medula espinhal, e isso trazendo sequelas de uma tetraplegia, paraplegia, e que são situações permanentes, ou seja, esse paciente talvez vai carregar isso para a vida toda. Às vezes um acidente, né, com uma perda de um membro, que no caso foi o meu caso. Então, existem vários tipos que o luto pode acometer uma pessoa. E aí, você vai viver esse luto. E uma sensação, né, que você também pode viver quando você perde um vínculo afetivo com uma pessoa amada, um vínculo afetivo de amizade, uma experiência a qual você estava acostumado, fazia parte da sua rotina, né? Como o trabalho e tantas outras coisas. Você acaba vivendo esse luto. E alguns estudos mostram que existem 5 fases, tem estudo que mostram 6 fases, tem estudo que mostram até 7 fases desse luto. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, resumidamente também, um estudo de 5 fases, que começa pela negação, depois vem a raiva, depois a barganha, que é a mesma coisa que a negociação da situação, e aí a depressão, e por fim a aceitação. Existem pessoas que ela recebe a notícia e ela não passa por essas 4 fases iniciais, que é a negação, a raiva, a barganha, a negociação, né? A depressão,
ela já vai direto para a aceitação. Qual é o problema disso? O problema é que, se de fato essa aceitação ela for superficial, a gente corre o risco de voltar para as fases anteriores. E isso acaba sendo difícil, porque aí a pessoa não vai saber lidar, porque ela cria aquela sensação que já está tudo bem, tudo resolvido, e de fato não estava. Era superficial, talvez era para mostrar só para alguém que estava tudo bem, e aí cria-se um problema. Ah, Marcelo, então há a possibilidade da pessoa perder uma pessoa e já ir para a aceitação? Há a possibilidade da pessoa receber a notícia de uma doença terminal ou muito grave e ir para a aceitação? Há a possibilidade da pessoa sofrer um acidente grave ou gravíssimo e aí ter uma sequela permanente? Eu digo porque eu já passei por duas dessas. A perda de um ente querido, que muito querido, na verdade, que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, e a aceitação foi muito rápida. A segunda situação foi a aceitação após o meu acidente e a amputação da minha perna. A aceitação foi rápida porque, na verdade, tudo foi programado pelo nosso Deus, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Aquilo foi resultado de uma situação, mas a aceitação ela veio imediata, até mesmo antes de acontecer. No meu caso, a amputação da minha perna, tudo já estava muito claro, tudo já estava muito resolvido. Então, isso foi algo de Deus, não é mérito meu, não sou eu, mas isso aconteceu. E isso fez muita diferença na minha vida, na minha caminhada até aqui. Então, eu digo sobre uma causa própria, e isso é possível. Mas trazer aqui um pouquinho para vocês, então, a primeira fase é a negação. Normalmente a reação ela é imediata, né? Ao ouvir a notícia, seja da perda do ente querido, seja do acidente ou da sequela que vai ficar, ou até mesmo de uma doença terminal. Então, o que acontece é que essa notícia ou essa situação, né, ela pode ser grave, ela pode ser permanente e ela pode ser simplesmente a ausência daqui para frente daquela pessoa que se foi embora. E aí o que acontece? Essa notícia ela pode ser rejeitada por essa pessoa, tanto da perda de um ente querido, quanto da doença, quanto de uma sequela de um acidente. A pessoa não quer, ela nega, né? A pessoa enlutada, que é a pessoa que está em luto, ela não acredita. E nem quer tentar acreditar a possibilidade ou na possibilidade de ter de fato perdido esse ente querido, ou estar com essa doença, ou através desse acidente que ela sofreu, ela vai ter que conviver com a sequela permanente, né? Então, pode acontecer essa rejeição da própria realidade, porque daqui para frente será uma nova realidade. Você vai viver e conviver sem aquela pessoa. Você vai ter um tempo determinado sobre essa doença. Você vai ter que viver daqui para frente com a nova realidade. A perda de um movimento, a perda de um membro, ou até mais grave do que isso. E aí a pessoa fala, é impossível. É impossível, não é possível que isso aconteceu comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Então a rejeição, né, a negação, ela é imediata. Depois, no segundo momento, a pessoa passa para a segunda fase, que é a fase de raiva, o sentimento de raiva, de angústia, de desespero, o medo, a culpa, a frustração, ela se manifesta constantemente. E nesse estágio pode haver ações descontroladas. Tomem cuidado com isso. Esteja próximo dessas pessoas para ajudar, para oferecer ajuda. Talvez é nesse momento que a pessoa vai buscar o quê? Um culpado. A justificativa pela qual ela chegou nessa situação. E muitas vezes o culpado é ela mesma.
muitas vezes não se encontra um culpado, mas o problema maior é quando a culpa é nossa mesma. Como assim, Marcelo? Como que eu vou ter culpa de perder uma pessoa? Às vezes pode acontecer. Às vezes a tragédia da morte pode vir por uma atitude mal pensada, pode vir por uma teimosia, e aí você acabou colocando a vida dessa pessoa em risco. E essa pessoa morreu. E aí você quer buscar a culpa do objeto que foi usado, do veículo que foi a causa, da posição que a pessoa estava, aonde a pessoa estava, não era para estar lá, e tantas outras coisas que podem acontecer. Um acidente, por exemplo, você está alcoolizado e você é teimoso, porque a pessoa quando está alcoolizada ela se acha machão, machona, e aí sabe que não pode dirigir quando se consome bebida alcoólica, mas ainda assim ela acaba teimando, né, com as pessoas, porque as pessoas viram corajosas. E aí o que acontece? Acontece um acidente. E aí não adianta, né? Já aconteceu. Ah, Marcelo, mas como seria um exemplo de uma pessoa que é culpada pela doença terminal, uma doença grave? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado da sua alimentação? Você tem cuidado do seu sono? Como está a sua imunidade? Como está a característica dos seus órgãos? O que você tem comido? O que você tem bebido? O que você tem colocado para dentro de você? Saiba que as doenças, elas podem ser de uma má alimentação, de longos períodos de noites mal dormidas, da emoção, do seu estado emocional, do seu estado prolongado de estresse, de nervoso, de angústia, de amargura. Todas as células, elas têm a sua transformação, a replicação, a reprodução. Se nesse momento o seu organismo não está bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ali pode, na respiração celular, que é a multiplicação da célula, nascer um câncer, um tumor. E aí? Você acha que a culpa é de quem? A culpa é sua. Então, na maioria das vezes, uma doença terminal, ela pode ser a culpa sua mesma, de não cuidar do que você precisa cuidar. E aí, não tem como culpar o outro. Ah, eu vou culpar o cirurgião que fez errado a cirurgia, vou culpar o médico que não me deu o remédio errado. Mas a culpa é sua. Aí no terceiro estágio, numa terceira fase, vem a fase da barganha, né? Ou da negociação. Esta fase do luto se constitui por negação mesmo. A pessoa, ela nega, ela quer barganhar, ela quer negociar a situação. E aí o que acontece? Diante dessa situação, né, da negociação, não da negação, é da barganha e negociação. A pessoa enlutada, ela negocia consigo mesmo, com a entidade superior, de acordo com a crença ou sua religião, né, em que acredita que a tentativa desesperada de aliviar a sua própria dor ou o seu próprio problema. Diversos pensamentos vêm à tona, né? E se eu tivesse feito isso, ou aquilo, ou tivesse deixado de fazer isso, ou aquilo, e tantas outras coisas, né? Posso reverter a situação? Não posso? Rodam a mente das pessoas em luto, tudo isso. Às vezes é necessário um momento para buscar um culpado. Essa pessoa quer buscar um culpado aqui, nesse momento também. Para quê? Para aliviar o peso de si. Ela quer trocar de lugar, mesmo que ela tenha consciência da impossibilidade de mudar esses feitos. A pessoa alimenta para consolar a si mesma. E depois da barganha e negociação, vem talvez a
a fase pior, que pode durar por muitos dias, meses e até anos, que é a fase da depressão. Essa talvez seja a fase mais intensa das 5 que nós estamos falando. A pessoa é cometida por um grande sofrimento. Ela já passou pela tristeza, amargura, ódio e pela rejeição, pela raiva, pela barganha. E por esse grande sofrimento, o qual ela pode se prolongar, como eu já disse, dias, meses, anos. E com isso, a pessoa enlutada, ela chora copiosamente. Ela repensa suas decisões, experiências da vida. Se isola muitas vezes dos amigos e até inclusive dos familiares. Ela quer ficar sozinha. E você sabia que em tudo na nossa vida, quando a gente começa a querer ficar sozinho, o inimigo está em festa. Porque você é um soldado, sozinho, muito fácil de ser abatido. E outra coisa, lembre-se, Deus nos fez para termos relacionamentos, estar com pessoas. Quando você se isola, você está sendo egoísta consigo mesmo e com as pessoas também. Então não faça isso. Mas ainda assim, a pessoa ela vai ter a crise da saudade, né, de quem se foi, crise de culpa. No caso de uma doença, né, ela traz a culpa de não ter vivido o que ela poderia ter vivido. Talvez se cair na consciência dela, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu não deixei de comer, de beber isso, de fazer, de consumir isso, consumir aquilo? Eu perdi tanto tempo em não realizando os meus sonhos. Já no caso de uma pessoa, né, estar sequelada, né, com a sequela permanente, a pessoa vai se colocar numa situação que vai bater aquela culpa, a dúvida. Como será minha vida a partir de agora? Como será que eu vou retomar a minha vida? Será que a minha vida vai ser normal? Da mesma maneira que era antes? E no caso da perda, como eu vou viver sem essa pessoa? Deixa eu te perguntar, você nasceu com essa pessoa? Não. Nasci, Marcelo, foi minha mãe. Quando eu nasci, meu pai já estava lá. Tudo bem, mas você não passou pela fase de cortar o cordão umbilical? Ter a sua vida, formar a sua família? E se você não sabe, o natural da vida é os pais irem embora antes que os filhos. Então, você tem que entender que a perda de um ente querido faz parte do jogo da vida, onde ninguém sairá vivo. Então chegou o momento. E se a pessoa consegue sair dessa fase e ultrapassar, saia dessa fase o mais rápido possível. Se você conseguir não entrar para a fase da depressão, melhor ainda. Mas se você entrou, saia o mais rápido possível. E venha logo para a aceitação, que é o último estágio do luto. É fácil chegar aqui, Marcelo? Não, não é fácil. Mas é possível. Então, faça o que preciso for. Mas chega logo à aceitação. Porque na aceitação, mesmo quando a experiência não é linear, é nesse momento que a pessoa enlutada compreende a sua nova realidade, constituída pela ausência de quem partiu ou por outro lado. Agora você tem a sua sequela, que ficou no caso de uma pessoa
uma pessoa que sofreu um acidente. Essa sequela é permanente, ela não vai sair mais. Você vai ter que aprender a conviver com ela. E faça da melhor forma possível, convive da melhor forma possível. No caso de uma pessoa com uma doença terminal, será onde a pessoa aceitará a situação. Ela já se coloca visualmente para o lugar onde ela vai, e aí vai depender das suas crenças, do que você sabe sobre aonde eu estarei após eu morrer. E entende e aceita o sentimento do dever cumprido aqui na Terra. E a hora que o seu dia chegar, o momento chegar, você está pronto para ir para o lugar onde você acredita que você vai. Os sentimentos de angústia já foram externalizados. E aí, tudo foi colocado para fora. Você só tem que fazer agora viver a sua vida com os bons resultados e uma sensação de paz interior. O dever cumprido. A pessoa foi embora, aceite, segue. Sofreu um acidente, teve um problema, teve uma sequela, viva da melhor forma com essa sequela. Está com uma doença terminal, chegou o momento de entender que aquilo não é o que vai parar a sua vida. Até porque nós sabemos que quando você desconecta do seu corpo, ainda você vive. E aí vai de cada um. Eu espero viver com Deus eterno, na eternidade. E aí viver para sempre. É importante que você aceite a perda, aceite a doença, aceite a sequela. Mas isso não significa que a vida com aquela pessoa amada parece que você nunca teve, que ela não existiu, não. Teve, e teve seus momentos. Não é esquecer os momentos bons que você teve com essas pessoas. Não é esquecer os momentos que você teve antes dessa sequela. Não é esquecer os momentos que você teve antes de ter essa doença. E não precise enterrar as lembranças, sendo você a perda de uma pessoa, você com a sua doença ou você com essa sequela. As lembranças vão ficar para sempre. Calorosas ou não, elas vão ficar. Aonde? Num canto da sua mente. Saudade ainda vai mexer com as suas emoções. E as pessoas amadas ainda vai visitar os seus pensamentos. Não há problema nenhum em você entender e continuar tendo o sentimento por essa pessoa que foi embora. Não tem problema nenhum. Mesmo anos após a partida. Mesmo alguns dias após descobrir da sua doença terminal. Mesmo que você já recebeu a notícia e que essa sequela vai ser permanente. Mesmo assim, não tem problema. Aceitar tudo isso significa conviver pacificamente com a perda. É o mesmo que lembrar da pessoa que partiu com carinho. Ser grato por ter participado da sua vida, por ter caminhado com você, por ter escolhido você. É importante compreender que é preciso continuar a viver mesmo sem a presença dessa pessoa e compreender a vida finitude, ou seja, a finitude da vida. No caso de uma sequela, você vai continuar vivendo, respirando e aproveitando tudo que tem nessa terra. No caso de uma doença terminal, aproveite da melhor forma possível, até o último dia que você fechar os olhos. Porque ainda há esperança. Ainda há esperança. E olha a vida com outros olhos. E tenha a oportunidade de viver o seu melhor. No caso
da doença terminal. Você ainda pode viver até o último dia. Então aproveite da melhor forma possível, seja com a sua família, seja com amigos, seja como for. Faça o que precisa ser feito. Então, estamos falando, claro, de um assunto que não traz muita alegria, mas traz conhecimento e pode ajudar muitas pessoas. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, conte comigo. Encaminhe, compartilhe esse vídeo para essas pessoas, para elas entenderem que existem fases e que são importantes passar por essas fases, entender cada uma delas. Mas, para conhecimento, se você não sabe, o luto relacionado, agora estritamente, tá? A perda de um ente querido, por exemplo, deve ter um ciclo de 70 dias. Não pode passar de 70 dias. Então, nesse período de 70 dias, faz o que precisa ser feito. Chore. Rasgue o que precisa ser rasgado. Vive o seu luto intenso, por completo. O que precisa ser feito? São lembranças que precisam ser jogadas fora? Façam isso. Não, eu não vou jogar nada fora, vai ficar tudo aqui em casa. Talvez isso não seja uma boa ideia. Porque, volto a dizer, lembranças você sempre vai ter. Você teve momentos que você passou junto com essa pessoa. Então, só que agora está na hora de se desapegar do outro. É o momento de deixar embora. A alma dessa pessoa está firme. O espírito também. A única coisa é que chegou o momento do corpo se desconectar. O corpo se desconectar. Sabia que o maior problema é com o nosso ego em não querer deixar a outra pessoa ir embora? Isso é muito mais do que a própria partida da pessoa, sabia? Então, por favor, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo. E se quiser me mandar alguma pergunta, eu, dentro das minhas possibilidades, das minhas capacidades, eu estou pronto a ajudar. O que nós precisamos ter? É ter clareza sobre o tempo. Ter clareza sobre a nossa identidade, sobre a sua identidade. Se você de fato tiver isso, você não vai sofrer por mais nada, sabia? Quando eu perdi a minha avó, uma mulher que cuidou de mim, eu ainda nem caminhava, eu engatinhava. E eu vivi um bom tempo com a minha avó. Minha avó tinha loucura por mim. Talvez Deus era o primeiro na vida dela, talvez depois ela, depois o filho, e depois eu como neto. E era uma loucura que ela tinha. Então, quando ela foi embora, graças a Deus, eu tive o discernimento, a tranquilidade. Claro que eu chorei. Claro que eu não queria que ela tivesse ido embora ainda. Mas era o momento. E sabe o que mais me confortou? Foi saber, ter a certeza para onde ela ia. E que se tudo der certo, se eu fizer tudo certinho, eu sei que eu vou encontrá-la, porque eu sei onde ela está. Eu ainda não tenho certeza que vou onde ela está, mas eu pretendo. Então, quando você entender a sua identidade, você não vai mais sofrer por nada. Ou seja, se você tiver clareza do seu propósito, dessa numerologia,
do seu chamado, de tudo em volta, do ambiente, da sua incapacidade. Se você tiver clareza da sua vida, como ela está, e tudo o que você tem feito, ou de tudo que você tem feito para sair dessa situação que hoje você vive, você daria tudo para estar em outro lugar, em outra situação? Não, somente não sobre o que a gente acabou de falar, sobre o luto, sobre a depressão, sobre a raiva. Não é sobre isso apenas, mas na sua vida como um todo. Você como profissional, você como filho, você como marido, você como esposa. Se você entender essa situação, a dimensão de onde você está, o que você faria para sair dessa situação? Qual é a sua disponibilidade, a sua disposição para sair daí onde você está? De algum lugar que não está te agradando e não é onde você queria estar. Porém, o que você precisa saber é qual é o nível de trevas, de ignorância que você está vivendo. Precisa ser reconhecido. Você precisa ter clareza da sua vida, do nível de treva, de ignorância, para você entender. Ou está tão forte isso que você fala: eu não vou mais me dedicar, não vou mais estudar, eu estou tão desanimado, nada tem acontecido, eu cansei, eu não vou mais aprender nada, não quero mais aprender nada, eu vou desistir. Você chegou já nesse ponto? Você conhece alguém que já chegou nesse ponto? Quais são os motivos que essas pessoas estão tendo para chegar nesse ponto? Será que são tão graves assim? Se de fato isso estiver acontecendo, por maior que sejam os seus esforços, talvez não seja o suficiente para você sair desse lugar, desse vale. E o que você precisa? Você precisa se encontrar, você precisa se enxergar, você precisa entender e ter a clareza da sua identidade. E aí, você pode colocar em prática algumas ações. E nessas ações, talvez, possam trazer clarezas para a sua vida e você começar a entender que o propósito de Deus para você ainda está valendo. Se você entender isso, se você pegar essa chave, por mais que você tenha motivos para desistir, mas se o propósito de Deus ainda está valendo, se o propósito de Deus ainda não expirou, se o propósito de Deus não foi cancelado, se o tempo de validade já chegou na sua vida porque você acha isso, tome cuidado, porque está faltando energia. E aí é claro que se a gente entrar no ciclo de energia, talvez você possa entender que existem alguns anos para você chegar onde você precisa. E é possível acelerar? Sem dúvida que é possível. Mas se você não entender qual é o nível que você está,
de ignorância? Qual é o nível que você está de trevas? Você não vai conseguir sair desse lugar. Então pare, entenda o que está vivendo e passando e decida sair daí. Existe um ciclo que foi compartilhado e que eu vou ler aqui com vocês, para vocês entenderem aonde pode começar tudo na sua vida e a cada ano você pode mudar a sua frequência, mudar as suas ações. Então, para você não esquecer, se você quiser anotar o primeiro ano da sua vida, isso pode estar relacionado a qualquer situação, seja na sua vida profissional, na sua vida amorosa, familiar. O primeiro ano da sua vida é o ano de começar com a energia, é juntar energia para você ter força, porque o segundo ano é você servir. Você está aprendendo e vai servir o próximo, vai servir a outra pessoa. No terceiro ano é a aliança, é onde você vai se aliançar com pessoas. Então, se o seu primeiro ano estiver bom e você armazenar bastante energia, no segundo ano você vai servir com tranquilidade, mas você vai aprender a servir. E se você tiver boa energia e aprender bastante e servir bastante, no terceiro ano, as alianças que você vai fazer são alianças muito importantes. Então tem que fazer a aliança para aumentar a pressão. E aí, se você vem com bastante energia, com bastante aprendizado e você está servindo, essa aliança vai ser bem aliançada. E aí vai ser aliança com pressão. Porque no quarto ano vem o ano das oportunidades. Se você está com bastante energia, bastante conhecimento servindo, fez aliança com pessoas importantes, pessoas que vão ajudar você a aumentar essa pressão, quando as oportunidades chegarem, juntas, ou seja, tudo isso junto, vai ter uma pressão que vai jorrar oportunidades. Mas fique atento, pode vir mais oportunidades do que você precisa e aguente. E você pode se perder com tantas oportunidades e aí talvez deixar de usar a oportunidade mais correta para se dividir em várias outras oportunidades. No quinto ano vem o ano da perseverança, ou seja, persevere no quinto ano. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Dobre a sua energia, porque imagine agora esse empilhamento de pressão, de energia, de aprendizado e ensinamento, que é o servir, as alianças que você fez, as oportunidades que você aproveitou. Energia, porque logo vai chegar o sexto ano. E aí, o sexto ano é lindo demais. Cada ano que passa, vai empilhando. Aprendeu? Empilha. Serve. Serviu. Aumente o empilhamento. Alcançou? Vai empilhando. Faz as alianças. Empilhamento ainda em cima do outro. Chegou as oportunidades. Empilha essas oportunidades. Escolhe bem o que você vai pegar sobre as oportunidades e o que você vai empilhar. Aí no quinto ano, apenas sustenta. Persevere. Fica firme. Aguenta a paulada, porque não vão ser poucas. Por quê? Porque apenas sustentar pode não ser o suficiente. Só mantém, sustenta. Esse momento é o momento de não empilhar mais nada. E aí, no sexto ano, é a exponenciabilidade. Se você perseverar no quinto,
com tanto empilhamento que você vai ter. Quando chegar no sexto, você vai dobrar, você vai triplicar. E aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai dar, bum, uma explosão de empilhamento, de prosperidade, de evolução, de crescimento e tantas outras coisas mais. Então, você vai pensar como foi importante ter energia, aprender para servir, fazer boas e importantes alianças. Como foi importante o discernimento e tudo isso acumulado para aproveitar as oportunidades. E como foi dolorido, mas foi bom perseverar. Porque quando chegou no sexto ano, foi o melhor momento da vida. E aí o sétimo você vai desfrutar. Por que tem pessoas que prosperam muito? Porque carregam tanta energia, empilham tantas coisas e faz com que a turbina da vida seja alimentada de energia, vai empilhando ações e vai fazendo acontecer, vai se movimentando. E aí, essas pessoas vão embora. Entenda uma coisa. Faça o que eu estou fazendo aqui. Se você aprendeu alguma coisa, tem que transbordar. Tem que ensinar. E quem ensina aprende 2 vezes. Porque se você não fizer isso, você vai desempilhar o que você conheceu, que se ficar com você, uma hora você vai esquecer. E aí, se você esquecer de compartilhar, você pode esquecer do que você aprendeu. E aí você vai desempilhar tudo aquilo que você foi empilhando ao longo dos dias, meses e anos de conhecimento. E aí a energia vai descer. E o aprendizado vai embora. O aprendizado vai embora. Pense uma coisa. Leve a sério isso. Tenha dentro do seu coração: a minha vida está a serviço de outras vidas. Pense nisso. A minha vida está a serviço de outras vidas. Porque você vai ver o resultado de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Faz o seguinte, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vou mostrar para a plataforma que isso está sendo relevante. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça disso. Tá bom? Vão cuidar da sua vida e conte comigo. Fiquem com Deus. Até a próxima.